Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. É com um prazer imenso que mais uma vez estamos aqui no canal para falarmos sobre a santa e bendita palavra de Deus. Queremos falar um pouco sobre o tema O arrebatamento é uma revelação. Este assunto, esta frase, foi extraída do parágrafo 65 do sermão O arrebatamento, pregado pelo profeta de Deus. Estarei compartilhando também a leitura, a exposição de alguns parágrafos deste mesmo sermão já apresentado. Mas antes de entrarmos para o nosso pequeno estudo, nossa pequena exposição, quero ler com você nas Sagradas Escrituras, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15, 16, 17 e 18. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e gloriosa palavra. E neste momento, então, queremos já ir direto ao nosso assunto. Parágrafo 66, eu estarei lendo alguns parágrafos deste sermão, como já mencionei antes. Iniciando aqui pelo parágrafo 65, o profeta de Deus diz assim: mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação. Para ela, é revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Ainda continuando aqui a leitura, ou seja, eu já li o parágrafo 65. Só uma rápida consideração antes de lermos o 66. Então, enquanto muitos até mesmo zombam da revelação, a noiva espera por esta revelação. E esta revelação, ela está contida nas mensagens, ou na mensagem do profeta. Por isso, ler, estudar as mensagens, ouvir as mensagens do profeta, isto faz com que você então adquira a fé para o arrebatamento. Vamos ler o 66. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isso que é fé. É a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, o corpo inteiro, todo. Muito bem. Então, o corpo inteiro da noiva, desde a primeira era da igreja. Você verá a vindicação disso nas próximas leituras, dos próximos parágrafos, que o profeta refere-se que o corpo inteiro da noiva é esse corpo formado desde a era pentecostal, desde o Pentecostes, desde a primeira era da igreja, ali em Éfeso, até a sétima era da igreja, em nossos dias, os dias em que estamos vivendo. Eu ainda quero trazer parágrafos 81 e 82 deste mesmo sermão, onde você, ainda dentro dessa linha de fé sobre arrebatamento, veja bem, 81. Agora, o arrebatamento é só reticências. Este arrebatamento acerca do qual estamos falando é só para a noiva. Então não basta intitular-se de cristão ou até auto-intitular-se de noiva de Cristo, mas é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse
e os outros mortos não reviveram por 1000 anos. Este grande arrebatamento. Se não há um arrebatamento, amigos, onde nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá, e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia, que é tirada, a igreja. Parágrafo 82. A própria palavra igreja significa chamada a sair. Como Moisés chamou uma nação de uma nação, o Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja. Uma igreja de uma igreja. Membros de toda denominação, compondo uma noiva, árvore noiva. Está na fita, ou está na fita a árvore noiva. Quer dizer, num sermão intitulado A Árvore Noiva, pregado pelo profeta. A noiva saindo, chamada, e essa é a que é a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que estará no arrebatamento. Isso somente, nada além da noiva. Os eleitos, conhecidos de antemão por Deus desde o princípio, os genes espirituais do Pai. Bem, li os parágrafos 81 e 82, também não trata-se de interpretar, não é isso. Eu sei que há críticos da pregação que tentam calar a pregação dizendo que quando o pastor comenta algo sobre as Escrituras, está interpretando, não é isso. Neemias, ele lia o livro da lei, parava e comentava, fazendo entender para as pessoas. E as pessoas entenderam a lição e se corrigiram dos seus erros. Então, é para isso que é levantada a palavra da pregação. Deixa eu dar outra citação. Quando o eunuco, em Atos capítulo 8, lia por si mesmo o profeta Isaías, se ali fosse o áudio do profeta Isaías, significava que o eunuco estava ouvindo, mas ele lia, e Deus sabia do bom espírito que estava no eunuco. E o eunuco, é claro que queria entender. Então Deus enviou Filipe com um ministério, um dom de chegar ali e explanar para o eunuco. Você conhece a história, se você é um leitor da Bíblia. E logo então, Filipe chega e já fala logo: entendes tu o que lês? E o eunuco já responde: como que eu vou entender se não há quem me explique? Então veja bem que é Deus, é o Espírito Santo quem subiu naquela carruagem, atendeu a ansiedade, a necessidade do eunuco e foi lá explicar a Escritura. Só que usou o quê? Um fardo humano, usou uma interface humana, Filipe. Então não eram as habilidades de Filipe, não era Filipe interpretando, era o próprio Deus trazendo um ser humano e colocando ali ao lado do eunuco e explanando para ele. Logo o eunuco entendeu e até mesmo aceitou o batismo e desceu as águas batismais, tomou a sua posição. Então hoje também muitas pessoas paradas, confusas, pensando: eu decido assim, decido daquele outro jeito. Deus envia a palavra e por isso não se pode calar a palavra da pregação. A única coisa que deve ser feita instes, a tempo e fora de tempo, é a palavra pregada. Até Romanos 10 diz: a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, a palavra da pregação está aqui mais uma vez. Graças a Deus por isso. Então, nos parágrafos já lidos, aqui então o profeta disse que há uma noiva, e somente esta eleita é que recebe esta revelação, a revelação do arrebatamento. E antes que o arrebatamento aconteça, na prática, se transforme em fato, a noiva recebe de antemão, ou seja, antes Deus já trabalha com essa noiva, como está fazendo agora. Então, se você crê que você é noiva de Cristo, pertence ao corpo de Cristo, você está esperando por isto. Você apenas dirá amém a toda a palavra. Bem, tem que ser, aqui diz, os genes espirituais do Pai. O que é genes? Genes fala de semente, de princípio. Então, você tem que ter estado no princípio, né, com Deus. Bem, vamos então para os parágrafos 98 e 99 deste mesmo sermão. Não demora, estaremos encerrando.
como eu disse no princípio, uma curta meditação apenas para alimentar aquele desejo que está no seu coração, porque o eleito, a eleita de Deus, alimentam-se da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bem, então parágrafo 98 deste mesmo sermão. Agora, quando nós verificamos agora, ali está aquela grande igreja que se moveu no decorrer das eras, dando seu fruto. E à medida que os galhos param de produzir, eles os podam. Ora, em São João 15, nunca podou a videira, ou seja, ele nunca podou a videira, o tronco. Entenda, não cortou o tronco original da videira e jogou por terra. A videira sempre permaneceu o tronco original o mesmo. O que foi podado aqui foram os galhos, as varas improdutivas. Galhos que produziam uma vez, mas que pararam de produzir, então eles foram podados sim. São João 15, né? Eu sou a videira e vós as varas. Meu pai é o agricultor. Então está dizendo que toda vara, todo galho que em mim não dá fruto será podado. E aquele que produz é limpo para que produza mais frutos. Jesus disse isso. E aqui o profeta está aplicando isso na prática aqui para a noiva, né? Certo. Nunca podou ver. Ele tirou os galhos, cortou-os, porque eles não estavam dando fruto algum. E nós, reticências, o profeta diz aqui. Parágrafo 99. Jesus quer fruto para si mesmo. Sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é. Então, se não produz filhos, filhos da noiva, filhos da palavra, então é o filho denominacional. Então, seu primeiro amor pelo mundo e denominação, ela voltou a isso. E não pode produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo, porque não há nada ali para produzi-lo. Bem, li os parágrafos 98 e 99, brevemente estarei encerrando, né? Tem apenas, creio que mais 2 parágrafos pela frente, mas quero fazer uma pequena pausa aqui e dizer que os galhos improdutivos são podados. Certa vez, um irmão de fé, que tinha prática com lavoura de café, ele me falou palavras que aquilo me instruiu. Ele disse sobre o broto ladrão, aquele broto muito bonito, muito viçoso, que se você tirar uma foto, você julga ele que é o melhor broto, que merece todo o trato, bom trato ali. Mas o irmão disse, para a decepção do agricultor, ele vai até o final sem produzir um caroço, um grão. Então, o agricultor, sendo experiente, ele já arranca aquele broto logo de início, para que ele não fique ali sugando forças do tronco original e atrapalhando os outros galhos de produzirem. Então, esse é o procedimento que Deus faz com aquele broto que quer ficar folgado e pensando que vai obter os mesmos resultados sem produzir, vivendo improdutivamente da seiva do tronco. Bem, então, meu irmão, minha irmã, procure sempre a sua posição no corpo, de maneira que você produza os frutos dignos do Evangelho. Eu quero ainda agora trazer o parágrafo 119. É o penúltimo parágrafo que eu estarei lendo e depois vamos encerrar no parágrafo 124. Bem, 119. O profeta de Deus aqui fala assim: Jesus prometeu, e aquele foi ele. Abraão o chamou Elohim, o Todo-Poderoso. Aquilo foi ele. Agora, a Bíblia prediz que isto retornará nos últimos dias. Jesus disse que sim. E quando virdes estas coisas começarem a acontecer, lembre-se somente quando isto começar a acontecer. Assim, então, que sabei que o tempo está perto, à porta. Bem, eu disse que leria o 119, então eu li, mas se você pode e deve continuar lendo, né, neste sermão, você vai ver que o cenário idêntico ao mundo de Sodoma e Gomorra e depravação, praticamente um show público de indecência,
Então, este é o cenário que ajuda a marcar os dias que Jesus disse que estaria se aproximando. Mas além desses sinais de coisas ruins, coisas tão difíceis e trabalhosas, mas há o sinal verdadeiro. Jesus disse que o sinal do Filho do Homem retornaria. Deus manifestando-se na terra novamente através de carne humana. Sua palavra sendo manifestada. Aqui no parágrafo 119 diz que Abraão chamou Elohim. Aqui está referindo-se à escritura de Gênesis capítulo 18. Você lendo desde o verso 1, você então vai ver a visitação de Deus representado em um ser humano. E Abraão não titubeou em chamar de Elohim. E o profeta de Deus diz que essa cena, aquela cena lá, estava prometida para ser repetida nos últimos dias, antes do arrebatamento da igreja. Então, a presença de Deus através de um profeta nesses últimos dias, discernindo os segredos e as intenções do coração das pessoas, isso é sinal de que o arrebatamento está próximo. E eu disse no início, lendo o parágrafo 65 no início, eu extraí dali a frase que é o tema para esta meditação. O arrebatamento é uma revelação. E quero te dizer, precioso irmão, irmã, precioso ouvinte, que esta revelação do arrebatamento inclui o ministério do Filho do Homem antes desse arrebatamento. Se você não consegue crer, se você não consegue confessar de coração o Filho do Homem agora antes do arrebatamento, então você pode ter certeza que você não está ainda com a fé calibrada para o arrebatamento. Eu quero ler agora 124 e encerrar aqui. Parágrafo 124 do sermão em estudo agora, né? Mensagem ao arrebatamento. Agora, nós estamos vivendo na 7ª era da igreja. E quando a Bíblia disse que esta 7ª era da igreja, quando o mensageiro da 7ª era da igreja começa a tocar sua mensagem, que os mistérios de todas as coisas que foram torcidas no decorrer da era seriam revelados neste tempo. Aqui nós vemos isto, o Filho do Homem vindo entre o seu povo. Inclusive é tema para o meu próximo vídeo. O Filho do Homem vindo no meio do seu povo. Essa frase está aqui inserida nesse parágrafo 124. O Filho do Homem vindo entre o seu povo e fazendo exatamente, confirmando sua mensagem, como ele disse que faria. Lembre que Jesus cumpre todos os seus compromissos. E ele se comprometeu de vir para o povo gentio, para a noiva gentia, nem o povo em geral, mas para a noiva gentia. Aqui nós encontramos isto, nesta última era, agora. Muito bem, então terminou com esta palavra agora. Agora refere-se aqui a presente. A presente, tempo presente. Então, o Filho do Homem manifestando-se para a noiva gentia neste tempo presente. Muito bem, precioso ouvinte, precioso irmão, irmã. Que Deus te abençoe e até nossa próxima mensagem, se Deus quiser.